E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo desse desenho. Vamos aqui ao terceiro e último vídeo para a gente finalizar esse trabalho. E para quem não viu os vídeos anteriores, só para situar, a gente está fazendo aqui esse desenho do Homem-Aranha com lápis escolar. Estou usando lápis da marca Tris, alguns da Faber-Castell, mas basicamente aqui é os lápis da Tris. E aqui a gente vai fazer hoje esse fundo, é um fundo escuro e tem uma luz ali de trás, atrás dele uma luz bem nessa parte da nuca ali tem uma luz bem evidente. Então a gente começa ali marcando o contorno da cabeça dele ali, da nuca, com o lápis branco e em seguida o lápis cinza bem claro. E quem não tiver esse cinza, esse daqui é da Tris, é o cinza neblina, é um cinza bem clarinho, pode usar um cinza normal, só que passando bem leve. E ali, ó, repara que eu já deixei uma beiradinha bem clara, bem na nuca dele. É como se a luz tivesse espalhada ali, ela tivesse invadindo do fundo, invadindo um pouco ali a parte da nuca dele. E estourando, na verdade, né? E para isso, eu marquei com o branco, repara que a gente já começa a ver um contorninho branco em volta da cabeça dele ali, na nuca, no pescoço. E esse contorninho foi feito com lápis branco primeiro, então a gente preserva as formas ali, o limite. Quando você passa o branco, depois os lápis que for passando por cima ali no fundo, como cinza ou preto, onde passou o branco não vai pegar direito, então vai ficar esse contorno bem marcado. E bem nesse rumo ali da nuca, onde esse contorno desaparece, fica só uma parte bem clara, branca, é onde o brilho está estourado e o limite se perde no meio desse brilho. Então eu fiz o branco invadindo mesmo essa região do fundo, como se o brilho tivesse realmente estourado. E aqui eu venho com cinza bem mais escuro, que é o cinza chumbo, também da Tris. Então repara que a gente vai fazendo um degradê. Eu fiz ali aquela partezinha do brilho estourado com o branco, em seguida já foi fazendo com o cinza bem clarinho, agora um cinza mais escuro. E aqui são passadas assim suaves, pra gente fazer um fundo assim bem homogêneo, bem suave. Tem que ir passando com a mão mais leve, não forçar demais e levar assim bem preenchido. Repara que eu vou usando a ponta do lápis bem afiada, assim a ponta mais longa. E a gente vai preenchendo de forma o mais fechado possível, sabe? Sem ficar aqueles riscos, manchas ou falhas no preenchimento. Então uma pintura assim bem fechadinha. Quanto mais fechadinha e suave a gente conseguir fazer na passada do lápis, melhor vai ser o resultado final. Aqui eu já venho com lápis preto, pegando ali bem no canto e trazendo então ao contrário. Então a gente fez ali um degradê do mais claro até o cinza mais escuro, no caso começando com branco e terminando com cinza escuro. Agora a gente vem do lado oposto com o preto invadindo o cinza. Então vai trabalhando com o preto aqui nessa parte de transição, com a mão mais leve, com a ponta bem afiada, e a gente vai fazendo esse degradê, uma coisa entrando na outra. E aqui é um processo mais trabalhoso do que difícil, assim como todas as partes do desenho. Quem viu os vídeos anteriores sabe bem disso. Nesse desenho eu tentei trazer assim uma técnica que seja relativamente simples, só requer um pouquinho de paciência mesmo para ir preenchendo, fazendo os detalhes e efeitos. E aqui no fundo não é diferente, é um fundo que é um pouco mais trabalhoso do que difícil. Qualquer um pode fazer, só ter um pouquinho de paciência mesmo e ir preenchendo aos poucos. Essa transição, esse degradê, como a gente já fez a parte cinza ali, do branco para o cinza, o lápis preto ele já vai tendo um degradê meio que natural para essa parte cinza. Só que mesmo assim você tem que preencher um pouquinho ali com bastante cautela para não ficar marcado. E aqui eu volto a fazer aquele mesmo efeito que eu disse, desse contorninho branco, porque a luz vem de trás ali, de trás dele, na verdade uma luz lateral a ele, né, de trás pra gente que está observando, e como é uma luz que está atrás dele pra gente que está de lado, fica esse contorninho branco, né, então
Olha só que interessante. Só de passar o lápis branco ali, agora com o cinza, esse contorno vai ficando bem vivo, assim, bem marcado, aquele brilho ali em volta dele. E aqui com o lápis cinza um pouco mais escuro já, porque a luz está concentrada mais na parte de trás, ali na nuca dele. Essa parte da frente a gente ainda tem uma nuance ali, um degradê de brilho, só que o brilho é bem mais discreto do que atrás. E nessa parte de cima, nesse canto superior à direita, eu já fui fazendo direto com preto, porque é uma região bem mais escura. A gente vai ter ali próximo à cabeça dele uma região um pouquinho mais clara, então eu fui fazendo o degradê com o próprio preto, aliviando cada vez mais o peso da mão, porque no final não ia ficar tão brilhante assim. A luz ali é quase não tem luz, é quase totalmente escuro. Então eu decidi fazer direto com lápis preto mesmo. E aqui é um lápis preto de sem marca, que eu comprei avulso, numa papelaria. É interessante, fica a dica para quem está fazendo desenho, ou esse ou outros desenhos realistas assim, com lápis de cor. Procura nas papelarias da sua cidade lápis preto avulso. Testa lá na hora. Aqui já estou usando lápis cinza, tá vendo? Então usei um lápis da Faber-Castell, só um pouquinho, depois eu volto com o preto. Mas retomando o que eu estava dizendo, vai lá na papelaria, procura lápis avulsos preto, porque o preto é uma das cores que a gente usa muito, principalmente se você for fazer fundos escuros, que eu acho que dá uma valorizada bem bacana pro desenho. No caso desse desenho aqui, você vai ver como que vai ficar no final. Eu gostei bastante do resultado e acaba valorizando o trabalho, né? E só que o lápis preto acaba gastando bastante. Sem contar que as partes de sombra também durante o processo do desenho todo, a gente usa bastante o preto para trazer volume, partes escuras assim. Então é uma das cores que eu mais uso particularmente. Então eu gosto de comprar avulso e eu comprei esses aí sem marca, que eu não sei exatamente qual marca é, que não tem descrito nele. E também da Faber-Castell. Então eu vou usando esses lápis aí. Então esse aqui no caso que eu estou dando nesse momento é um da Faber-Castell. E olha só que interessante, nesse ângulo a gente consegue ver uma coisa acontecendo. Ali em cima, perto da cabeça dele, tá um preto bem preto. Aqui embaixo já tá um preto desbotado. Por quê? Porque essa parte aqui que eu tô fazendo é a cera do lápis que vai ficando assim meio fosco. Em cima ficou assim também, só que eu passei um pincel. Sempre que eu faço uma parte bem escura no desenho colorido, depois que eu termino eu passo um pincel macio. É como se a gente viesse polindo a cera do lápis. Aí ela vai dando um brilho, vai ficando aquele preto assim bem interessante. Então no final aqui, quando eu concluo essa parte do preto, eu volto com o pincel, você vai ver que vai ficando bem melhor, vai sumindo esse aspecto desbotado aí. Uma dica para quem está usando lápis escolares assim como eu, quem já usou lápis importados deve ter percebido a diferença. Os lápis importados costumam ser melhores assim de pigmentação, eles pegam mais fácil, você consegue colorir mais facilmente. O lápis escolar parece que ele tem um pouco mais de dificuldade de pintar, só que isso é fácil da gente resolver. É só você usar um papel que tenha uma leve aspereza, sabe? É interessante que ele seja liso, mas não aquele extremamente liso. Ele tem que ter uma texturinha assim bem leve, mínima. Essa texturinha que vai ajudar o lápis pegar. Então aqui a gente já volta para o processo de finalização. Eu vou usar esse lápis azul bem clarinho, é o azul céu da Atriz, mas pode usar outros também que você tiver, um azul bem claro. E bem em volta desse brilho estourado, eu já passo esse azul clarinho, porque a gente tem aqui uma luz um pouco mais azulada, não é uma luz totalmente branca.
Então ali eu passo tipo uma margem mesmo de degradê com esse azul. E aqui também eu faço uma margenzinha em volta do rosto dele. Repara como que vai ficando já um aspecto interessante nessa mistura da transição do cinza pro preto ali. Só de passar o lápis azul, por ele ser mais claro, a gente força um pouquinho mais, ele já vai selando aquela porosidade, vai ficando uma pintura bem mais homogênea. Aqui também, só que eu estou fazendo com azul um pouco mais escuro. No caso aqui é o azul acinzentado da atriz. Eu tenho uma caixinha de 72 cores e tem essa cor de azul, é bem interessante. Se não tiver, pode ser um azul normal também, azul mais escuro. E aí você vai passando essa transição para a parte de brilho e também a parte escura para tirar aquela porosidade, sabe, que eu falei. Aqui eu estou passando o pincel para tirar aquelas, na verdade polir, né, a cera do lápis e ficar um preto mais interessante. Depois eu volto com o lápis preto, dando como se fosse uma segunda demão. Algumas partes que eu vi que ficou um pouquinho falhado, meio manchado, a gente volta ali, um acabamento fino para tentar deixar o fundo o mais liso possível, sabe, a transição suave, para ficar parecendo uma luz de verdade, uma luz suave, porque se a gente deixar manchas, marcas nas transições, isso tira um pouco o efeito, né? Tira um pouco a beleza do trabalho. Aqui o desenho finalizado, como você pode ver, ficou um preto bem sólido. Gostei bastante desse trabalho das cores, apesar de usar um lápis escolar, eu fiquei bem feliz com o resultado. E é isso, galera, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!